Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, tudo bem? Aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santo. No estudo bíblico, 5 passos para conhecer um verdadeiro homem ou mulher de Deus, ou as 5 características. Esse estudo bíblico fica bem grande porque não dá para fazer um estudo bíblico pequeno. Às vezes eu até entendo por que muitos não gostam, muitos não têm paciência, muitos não conseguem acompanhar, mas eu quero dizer uma coisa, para tristeza. Não quero com isso apenas incentivar que veja meus vídeos, não. Mas deixa eu ler um versículo aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Eu quero dizer uma coisa. Dias virão. Está chegando o grande dia em que... Deixa eu ler aqui um versículo. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão, em uma outra tradução, diz vagabundo. Mas nessa aqui está dizendo, e irão, Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Vagabundos, ou errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós, capítulo 8. Então, quando eu aconselho, quando aparece assim alguém, um irmão, um obreiro, ministrando um estudo, você vencia e resistia e ouviria, mesmo que seja para confrontar, para conferir. Mas se ele estiver ensinando dentro da Bíblia, dentro da palavra, ensinando a verdade, eu te garanto uma coisa, você vai ser edificado. Você está conseguindo azeite para a sua lamparina. E quando ouvir o brado, Mateus 25, versículo 6, aí vem o noivo, sai ao encontro, você vai ter azeite na sua lamparina, porque o pior azeite, o melhor azeite é a palavra de Deus. É como azeite que desce. Então, quando você ouve um estudo desse, é muito melhor do que ficar vendo esses memes, essas coisinhas que não traz edificação. Então, é um conselho, do vosso amigo, irmão presbítero missionário Deronildo Santos. Ouve a palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Porque, no sentido literal da palavra, está chegando a hora, está chegando o momento em que essa palavra será proibida. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, faça proveito. Não critica, Então, os 5 passos que eu estou dando 5 passos para conhecer um homem ou uma mulher de Deus. Ou 5 características. Eu falei que a primeira, é pelo testemunho, do crente. O segundo passo que eu falei é pelo caráter. Terceiro passo, pelo conhecimento da palavra de Deus. E agora vamos entrar no quarto passo, Quarto e quinto, para ganharmos tempo. É de suma importância. Se o crente, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, não tiver enquadrado nesse quarto passo, irmão, ele está perdendo tempo. Me desculpa, ser sincero. Está perdendo tempo na igreja, está perdendo tempo na vida. Qual é o quarto passo? É de suma importância. Ele ou ela mostra ser um homem de Deus. A forma, marque bem isso, de como trata, se ele é casado, como ele trata a sua esposa. Ou ela trata o seu marido. Se for solteiro, como trata os seus pais, os mais velhos ou os seus superiores. Efésios capítulo 5, versículo 2, versículo 21 a 25, versículo 2, diz assim, sujeitai-vos. Então a palavra de Deus diz que se o homem não honra pai e mãe, se ele não honra a sua esposa,
Se o homem não honra a sua mulher, até as suas orações são impedidas. Efésios capítulo 5, versículo 21 e 22. O que tem de homem que fala que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas ele fala mal dela. Ela fala mal dele. Ele desonra a sua esposa. Quantos homens que falam que é homem de Deus? Esse é o quarto passo para se conhecer o verdadeiro homem de Deus. As outras de fora, nossa, ele trata com tanto carinho, tanta atenção. E muitas das vezes a mulher também. Mas de casa é um conflito, é uma contenda. Ele trata mal, ele tem vergonha, ele não tem prazer de andar de mãos dadas com a sua esposa, de andar lado a lado com ela. Quantos obreiros que falam que é homem de Deus, às vezes ele vai lá na frente, andando às pressas, e larga a mulher para trás. A Bíblia diz o quê? A mulher é disjuntora, é para andar lado a lado, companheira. Se você aceitou uma mulher na sua vida, se você aceitou um homem, tem que ambos honrar um ao outro. Se você não honrar, você está perdendo tempo. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e sujeitar-vos uns aos outros. Tem muitos que têm uma definição errada, uma ideia errada desse negócio de se sujeitar, sujeitando-vos uns aos outros. Tem uma definição errada. Acha que se sujeitar-se uns aos outros é ser escravo, é ser mandado. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Essa palavra está distorcida. Satanás está distorcendo. Por isso que existem muitas mulheres tratando mal os seus maridos. Marido tratando mal as suas esposas. Por quê? Porque não quer se submeter. Não quer ser humilde. Não quer mostrar amor. O que que custa no dia a dia uma esposa atender uma solicitação do seu marido, colocar um almoço para ele, ele colocar um almoço para ela, servir um lanche, um café, ela tá ali. Amor, me dá um golinho de café. Um exemplo que eu estou dando. Ele não tem prazer, ela não tem prazer. A garrafa tá ali, vai lá e pega. Afasta desse tipo de mulher. Afasta desse tipo de homem. Homem que vai, larga a mulher e vai lá na frente, larga a mulher para trás. Homem que fala mal, que não defende a sua esposa. Homem que não defende a própria esposa, ele não defende ele mesmo. Por quê? Porque Deus não vê dois, mas Deus vê um. A mulher dele pode estar em tal lugar, o marido dela pode estar em tal lugar. Mas se ambos não se honram, estão te desonrando a si mesmo. Larga pai e mãe unir-se à sua mulher. Se ele é solteiro, presta atenção à forma como ele honra o seu pai e a sua mãe e os seus superiores. Quantas pessoas que estão na igreja, jovem, que não honra o pai, não honra a mãe, não valoriza, não respeita, não trata com carinho. Na igreja canta, prega, fala bonito, anda bonitão, toda na gravata, toda bonita, a mulher toda no traje finíssimo, mas dentro de casa é uma vergonha. Fala mal com seus pais, xinga palavrão, fala palavras obscenas, ele não honra. Então presta atenção nisso. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 6,5 diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, o quarto passo para conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a forma como ele trata a sua esposa. Presta atenção nisso. Presta atenção como a esposa trata o marido. O esposo trata a mulher. Nem preciso falar muito. Leia lá, Efésios 5, 6, 1 e 2. 1 Coríntios que eu falei. E que Deus te abençoe. Esse foi o quarto passo. Se o jovem não honrar pai e mãe, Deus não tem compromisso com ele. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia.
Então vamos para o quinto passo, irmão. Quinto passo para conhecer e finalizarmos um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos, falando, ministrando um estudo bíblico de muita edificação. 5 passos eu estou ministrando. Como conhecer um homem ou uma mulher de Deus. Ou 5 características de um verdadeiro. Primeira característica que eu falei nos vídeos anteriores, pelo testemunho, né? Eu citei Mateus 5, versículo 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, ou o sal da terra e a luz do mundo. Segundo passo, pelo caráter, Mateus 5, 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Terceiro passo, pelo conhecimento da palavra. É o terceiro passo para conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus. O quanto ela conhece a palavra de Deus. Se não conhece, se não tem um tempo para buscar, para estudar, para examinar as escrituras, irmão, ele está perdendo tempo. E ponto final. Não se discute. Não dá para ser crente se não tem palavra. Não dá para ser crente se não tem Bíblia. 4 passos, irmão. Pessoa que é de suma importância é como ele sustenta ou como ele trata a sua esposa, se ele é um marido, se ele é casado, né? Porque a Bíblia diz: vós maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Esse é o 4 passo de suma importância. Dependendo, irmão, de como o homem fala da mulher, como a mulher fala do seu marido, como o companheiro fala da companheira, como ele anda entre os demais, se ele tem orgulho ou se ele tem vergonha dessa mulher. Isso foca muito no testemunho, porque Cristo amou a igreja. Cristo defende a igreja, tanto é que ele deu a vida. E a Paulo ensinou aos coríntios: vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Você casou, assuma a responsabilidade, honra sua mulher. Você, mulher, casou, honra seu marido. Porque quando você fala mal do seu marido, quando você fala mal da sua esposa, você está desonrando a si mesmo. Quantos casamentos está destruído, está arruinado? Por quê? Porque os dois não têm coragem de sentar, de conversar, de pedir desculpa, perdão um para o outro. Quantos casais vai dormir separado, brigado? Quantos casais, às vezes, dentro da igreja, ela briga, ela brinca, ela ri com todo mundo, ele brinca, ele ri com todo mundo. Mas em casa é uma desgraça na vida da mulher. Em casa é uma desgraça na vida do homem. Então pensa direitinho, está na hora de rever o seu conceito. Está na hora de rever sua situação. Esse é o 4 passo. E vós, filhos, não adianta fazer tudo, cantar bonito, pregar bonito. Você pode ser uma bênção, você pode ser obreiro, mas se você tem um pai vivo, se você tem uma mãe viva, e você não honra, vou te falar uma coisa, uma verdade. Deus não tem compromisso com você, quer você queira ou não. Você quer ser um homem honrado, quer ser uma mulher honrada, quer ser um jovem honrado, quer ser uma jovem honrada. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento. O primeiro mandamento de todos é honra teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas com promessa, o primeiro mandamento é honra pai e mãe. Se você não honra, você pode cantar bonito, pode pregar bonito, você pode ser um bom dirigente de igreja, você pode ser um bom pastor, você pode ser um bom evangelista, você pode ser um bom presbítero, você pode ser um bom missionário, pode ser o que for, mas você não honra seu pai, você não honra sua mãe. Deus não tem compromisso com você. É a palavra de Deus. E diga que eu estou errado. Diga a palavra, diga que está errado. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, marido, você pode pregar bem, pode falar bonito, pode ser um bom pastor, pode ser tudo, mas se você não honra a sua esposa, Deus não tem compromisso com você. Você vai ouvir naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nunca vos conheci. E é a palavra de Deus.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Marido que desonra a mulher, mulher que desonra o marido, está praticando iniquidade sim. E não tem Deus não tem compromisso com você. Quer ser uma bênção? Honra teu pai e tua mãe, honra tua mulher, honra teu marido. E tenho dito, é a palavra de Deus. Quinto passo para finalizar. Quinto passo. Esse é de suma importância. João 13. Versículo 34 e 35. Vamos ler. Evangelho de João 13, versículo 34 e 35. Diz assim, o quinto passo para conhecer um homem ou uma mulher de Deus, pela sua comunhão com Deus. É se você amar o seu próximo, você ama a Deus. Não dá para dizer que tem comunhão com Deus se você não ama o seu próximo. Não. Não dá. 1 João capítulo 2, 4, versículo 20, está escrito assim: se alguém disser, eu amo a Deus, é crente, eu oro, eu vou para o monte, mas odeia seu irmão, você é um mentiroso. E João 8, 44, Jesus diz, vós tendes por pai o diabo. Querendo ou não, você tem que aprender a perdoar, a amar o seu irmão. E aí você vai ter comunhão com Deus. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros vos amei. Nisto, todo mundo, conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não adianta ser pastor, não adianta ser evangelista, não adianta ser presbítero, missionário, pregador, dirigente de igreja, não adianta ser nada. Ou não adianta ser tudo isso, se você não ama seu irmão. Então se tem alguma queixa, alguma bronca, conserta, prepara, porque Jesus está voltando. Porque o que vive em conflito com o próximo, vive com Deus. João 14, 23. Vamos ler João 14, 23. Diz assim. Eu estou lendo a Bíblia, viu, irmãos? Eu estou lendo. Jesus disse, se alguém... eu estou lendo a Bíblia. É a Bíblia. Eu estou falando Bíblia, não estou falando da minha cabeça, não. Jesus disse assim, se alguém ama... guardará a minha palavra, e meu Pai, eu e meu Pai, o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é comunhão com Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele ama o próximo, independente, porque tem muitos, principalmente pastores, lideranças, que só ama quem tem dinheiro. Eu vou falar sobre isso. Que só ama quem está lá na posição, quem tem condições, mas que ama todos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então tem que amar. Tem que ter comunhão com Deus. Se não tiver, irmão, quem vive em conflito, quem vive em contenta, leia Gálatas capítulo 5. Não vou falar mais nada. João 14, 23, acabei de ler aqui. 1 João 4, 20. Irmão, eu vou ler para ver que não estou falando de mim mesmo. 1 João 4, versículo 20. Para finalizar. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quinto passo para conhecer um homem de Deus, a mulher de Deus, é ter comunhão com o próximo. Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Mateus, Jesus disse que quem não perdoar, Deus não perdoará. Amém? Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário, Beronildo Santos. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Aleluia. Missão, um projeto do coração de Deus. Amém.